Nós bendizemos ao nosso amado Senhor, o amado da nossa alma, aquele que se entregou por nós naquela cruz. Ele não pensou em si mesmo, irmãos e irmãs. Ele pensou em nós. Ele se importou com cada um de nós. Ele não levou em conta a sua própria vida, mas Ele pensou em cada um de nós com seu amor eterno, com seu infinito amor. Como somos gratos ao amado da nossa alma. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade. Ele que reina nesse universo, onde todas as coisas estão debaixo do seu poder, da sua santa majestade. E é debaixo desse poderoso nome que nós nos reunimos nessa manhã. Nome inigualável, nome incomparável, nome totalmente desejável. Esse é o nosso Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ah, irmãos, que privilégio nós temos. Ao pensar simplesmente que depois nós vamos ter aquele momento mais elevado do povo de Deus, que é estar junto dele à sua mesa. Isso deve trepidar nossos corações. Irmãos, vocês já pensaram em algo que antes mesmo de um só de nós estarmos aqui, ele já estava com o coração dele palpitando para nos encontrar? Nós queremos tocá-lo, mas Ele deseja nos tocar também. Que Senhor maravilhoso nós temos, irmãos e irmãs. Que Senhor glorioso. Ah, que Ele receba toda a glória, a honra, poder e majestade. Não só quando nós estivermos reunidos, irmãos e irmãs, mas no nosso dia a dia, como esposos, como esposas, como patrões, como empregados, como filhos. Que Ele possa ser visto, que a nossa vida possa ser demonstrada, e as pessoas possam tocar esse glorioso e maravilhoso Jesus. Ah, como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Que tempo maravilhoso nós temos quando podemos juntos entoar cânticos de louvor e adoração a esse amado Senhor. Amém. Nós te louvamos, amado Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã. E como nós desejamos te tocar, mas desejamos tocar também o teu falar nessa manhã, que realmente o teu Espírito Santo, o único que pode, realmente Ele haja em nós, entre nós nessa manhã, trazendo mais uma revelação, uma porção da tua palavra, para que ela encontre lugar em nossos corações. Oh, amado Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, a contemplar a Tua beleza, mas com os ouvidos atentos ao Teu falar. Fala, pois o Teu povo te ouve. Em Teu nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Então ontem, queridos irmãos e irmãs, nós introduzimos o nosso assunto, que com a graça do Senhor vamos completá-lo, não esgotá-lo, porque é algo inesgotável a palavra do Senhor e os assuntos aqui abordados. Mas nós estamos mostrando que a maior necessidade que temos visto, ousadamente tenho dito isto, entre o povo de Deus, é realmente conhecermos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque sem conhecermos este glorioso Paráclito, essa terceira bendita pessoa da Trindade, nós não tocaremos em Cristo de modo adequado. Pois cabe a Ele, como nós dissemos ontem, cabe a Ele o ministério de lançar toda a luz, todo o foco na pessoa de Cristo Jesus. Como nós lemos ontem na parte introdutória, aquelas duas porções das Escrituras Sagradas, sendo que uma delas, 1 Coríntios 12, 3, a parte final, inclusive, de modo especial, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E quando nós colocamos esta passagem ao lado de 1 Pedro 3,15, diz lá que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. A única maneira de nós santificarmos a Cristo como Senhor em nossos corações é se o Espírito Santo nos mostrar a Cristo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É interessante que em 1 Pedro 3,15, esse texto que nós fizemos a leitura dele ontem à noite,
Diz lá, né? Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Ali não é como Salvador, nem como sumo sacerdote, nem como mestre, ainda que sejam elevadas colocações que seriam feitas, mas é experimentar o senhorio de Cristo em nós. E a única forma de nós experimentarmos o senhorio de Cristo é pelo Espírito Santo, é por Ele. Mostramos também um outro aspecto dos fundamentos das Escrituras Sagradas que nos apresentaram claramente, inclusive pela fala do próprio Senhor Jesus, a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. Vimos que quando Ele fosse enviado, como o foi, Ele teria o grande e glorioso ministério para ensinar todas as coisas que já haviam sido ditas ao Senhor Jesus. Ele iria glorificar a Cristo Jesus. Como nós dissemos, todo holofote seria colocado na pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus. Vimos também que o glorioso ministério de Cristo Jesus foi desenvolvido não pela sua divindade inerente, assim, e Ele o podia fazer, mas Ele decidiu deixar a sua divindade inerente ao lado e viver uma vida de completa e total dependência do Espírito Santo. Ele realizou todo o seu ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Sobre ele foi derramado o Espírito Santo para que ele realizasse toda a obra. Toda a obra. E citamos vários textos desde o seu nascimento, onde a presença do Espírito Santo era uma realidade. O transcorrer de todo o seu ministério, e inclusive quando ele entregou o seu Espírito ao Espírito Eterno. A presença gloriosa do Espírito Santo na realidade do nosso amado Senhor é algo maravilhoso. E como nós dissemos ontem, o mesmo Espírito Santo que agiu em Jesus está em nós, está em cada um de nós, está na igreja. Por que, queridos irmãos e irmãs, nós não estamos tendo um testemunho adequado, uma vida de consagração adequada? Não temos vivido uma vida separada do mundo que agrade o Senhor. Algo está acontecendo em nós. Nós não temos compreendido, pelo menos de modo inicial falando, não temos compreendido esse ministério glorioso do Espírito Santo. Temos agido até pela nossa boa vontade. Mas não é assim que a obra de Deus funciona. Não é pela boa vontade, é pela unção do Espírito. Como nós precisamos do socorro desse mesmo e glorioso Espírito, para que nós possamos realmente ser instrumentos úteis nesse tempo do fim. Particularmente eu gosto de ler muito sobre avivamentos, e há vários avivamentos ao transcorrer da história, e um dos grandes movimentos de avivamentos aconteceu no século XVIII. Nós temos John Wesley, William Crenshaw, nós temos George Whitefield e outros. Em especial lembro de um trecho da biografia de George Whitefield, onde um pregador que Deus usou de maneira maravilhosa dentro desse século. E há um relato muito interessante, dentre das milhares de pregações que ele fez, todas elas foram feitas debaixo da unção do Espírito. E algo interessante que ele coloca de uma maneira assim muito particular. Certa feita, num encontro de irmãos, ele estava então ali diante daqueles que estavam naquele local de reunião. Ele estava já introduzindo o assunto, introduzindo a palavra, e de repente ele para e fica num silêncio, e os irmãos começam a olhar para ele. E ele então, naquele silêncio que perdurou por algum tempo, ele disse assim: Ele está aqui. Ele está aqui. Ah, irmãos, uma onda de amor e de graça inundou aquela assembleia. Era a presença do Espírito Santo naquele momento. Irmãos, Deus usou homens tão poderosos no passado. Ele usou, mas Ele não quer usar homens individuais nesse tempo, não. Ele quer usar a sua igreja. É o corpo coletivo de Cristo. O homem coletivo. Ele quer manifestar o seu poder. Manifestar através desse homem coletivo a igreja.
todas aquelas realidades que ele deseja, mas ele precisa encontrar vasos adequados para que ele possa se manifestar. Ah, queridos irmãos e irmãs. Então, como nós dissemos, o Senhor Jesus decidiu a não exercer o seu ministério através da sua divindade inerente. Antes, ele viveu uma vida 100% de dependência do Espírito Santo. E como ontem, naquela parte que nós concluímos, nós vimos que ele veio do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. Ele tinha um prazer que era incomparável, que era fazer a vontade do seu Pai. Não é maravilhoso isso? Isso tudo ele fez na dependência gloriosa do Espírito Santo. Que Senhor maravilhoso nós temos. E para que nós possamos dar um passo seguinte, então. Ontem, ainda na parte final, nós dissemos o seguinte, através de uma pergunta: o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado, então, foi traduzido simplesmente através de uma única palavra: independência. Pecado e independência. O homem não foi criado por Deus para que ele vivesse uma vida independente dele. E como que Deus tratou desse assunto? Através do novo nascimento. Através da obra que Cristo veio realizar nesse mundo. Ele abriu mão de si mesmo, ele não se importou consigo mesmo, mas se entregou numa cruz para morrer por nós. Para que nós fôssemos libertos do nosso maior mal, que somos nós mesmos. Fomos nele incluídos na sua morte. Podemos dizer, Cristo é a nossa vida. E é interessante que para que a obra possa ser completada, a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, é necessário que haja uma mudança na nossa mentalidade, para que nós aprendamos que nós fomos criados por Deus para vivermos uma vida de inteira submissão a Ele. Inteira submissão a Ele. Fomos comprados por alto preço, queridos irmãos e irmãs. Então, esse é um ponto maravilhoso, que nós não podemos perder de vista. Nós estamos diariamente sendo transformados na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade. E o ponto principal, o foco principal é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mesmo foi dito ontem, a vontade do Senhor Jesus era absolutamente perfeita. Era absolutamente santa, boa, inquestionável. Mas Ele submeteu-se à vontade do seu Pai. Que Senhor maravilhoso nós temos. E Ele o fez através do Espírito Santo. Que Senhor glorioso nós temos. Vamos dar um passo seguinte. Vamos para Gálatas capítulo 5, um texto que nós citamos ontem. E vamos fazer umas poucas observações dos textos lidos. Gálatas 5, o primeiro verso é o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui está o ponto. Já pegamos pela própria palavra, o próprio verbo inicial dito aqui, andai, é um verbo imperativo. É uma ordem. Não é um convite de possibilidade. É uma demanda estabelecida. Andai no Espírito. E essa palavra precisa ser considerada um pouco mais de perto. Essa palavra, dentro do seu original, ela é composta de outras duas palavras. Peripatel. Peri, em torno de. Patel, pisar, andar. É andar em torno do Espírito Santo. É exatamente o que o texto quer nos mostrar. Digo, porém, andai em torno do Espírito Santo e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Significa tomar decisões conscientes, baseadas na santidade e pureza do Espírito. Isso é andar no Espírito. Tomar decisões, isso é muito prático.
tomar decisões conscientes, baseadas na pureza e na santidade do Espírito. E lembre-se, o Espírito Santo lança todo o holofote na pessoa gloriosa e majestosa de Cristo Jesus. Significa estar ocupado com Cristo e seus interesses. O que é andar no Espírito? É estar ocupado com os interesses de Cristo Jesus. Fomos chamados para isso, queridos irmãos e irmãs, para vivermos segundo os interesses de Cristo Jesus. Então, esse verbo é extremamente importante para nós. Andai. Andar em torno de, pisar em torno do quê? Do Espírito. É para isso que você e eu fomos redimidos pelo sangue de Cristo. É para que nós pudéssemos andar de tal forma que agradaria o coração do nosso amado Senhor. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O outro versículo que nós citamos ontem foi o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Só que esse verbo andar aqui é um verbo diferente daquele que foi usado anteriormente aqui. Não é mais peripatel, é stoichel, que significa marchar como um soldado, andar ordenadamente em fila como um soldado. Olha só, mais uma vez nós temos aqui uma palavra de implicação imperativa. Se vivemos, se Ele de fato nutre toda a nossa vida, se vivemos no Espírito, então devemos andar como um soldado, numa fila, marchando. Significa disciplina. Significa disciplina. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão glorioso, que Ele sabe que nós não podemos. Ele sabe das nossas completas limitações. Nenhuma carne pode obedecer à demanda da palavra do Espírito. Nenhuma carne. Mas, por favor, abrem comigo esse texto, que eu penso ser importante também. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Veja, por favor, a promessa que nós temos aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Depois os irmãos leiam toda a passagem, vai até o versículo 11, e tem um contexto completo. Mas esses dois versículos, 3 e 4, são suficientes para nós. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que eu quero destacar para os meus irmãos aqui? Veja o verso 3 novamente. Visto que, pelo seu divino poder, pela ação do Espírito em nós, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Nós já temos o suprimento necessário para andarmos no Espírito. Nós podemos ser convocados sim. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Significa que nós, como um soldado, em fila, em marcha, podemos viver de tal forma que Cristo seja honrado em nossas vidas. Então são dois textos claros que nós temos nas Escrituras Sagradas, que nos desafiam, mas também nos concede toda a capacitação para respondermos às demandas do Senhor. Nenhuma carne pode produzir algo espiritual. O lugar da carne é cruz, o lugar do eu é cruz. Porém, nós temos agora essa disponibilidade do Espírito em nós, que nos concede todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito, como um soldado. Ah, irmãos e irmãs, haverá um tempo, um glorioso momento na história do povo de Deus. Abramos nossos corações para que haja um derramar. Depois nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de algo que está em você já. Nós somos cheios daquilo que já está em nós,
Mas alguns impedimentos acontecem que têm, de fato, restringido a ação gloriosa desse Espírito. E vamos vê-los depois. Nós precisamos examinar depois esses impedimentos. Mas haverá um glorioso dia, e que o Senhor encontre corações abertos, sedentos, para que esse dia chegue, e nós possamos responder, de tal forma que Ele encontrará um caminho livre nos nossos corações. Aí nós vamos contagiar uma sociedade que precisa tanto de um testemunho vivo, de um povo que é separado, um povo que foi comprado por alto preço. Nós precisamos ter uma vida de demonstração lá fora. Precisamos sair da esfera privada de reunir para entrar numa esfera pública de demonstração de vida. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Ah, irmãos e irmãs, que sejamos tocados, sejamos despertados. Permitam-me dizer algo que, num compartilhar de intimidade com os irmãos, eu falei, quero registrá-lo aqui. O reunir da igreja é maravilhoso. O reunir da igreja é maravilhoso, mas ele deve ser visto como a ponta de um iceberg. Porque quando nós vemos aquela ponta do iceberg, então quando nós pensamos no reunir, devemos nos esmerar sim, e ter aqueles momentos gloriosos de nos tocarmos, de tocarmos o Senhor, Ele nos tocar, de participarmos desse lindo momento, precioso momento da mesa. Mas, lembre-se, o iceberg continua debaixo das águas, aquela parte oculta, ali está a vida da igreja. Aqui está o reunir da igreja. Mas a parte que está submersa é a vida oculta da igreja. E como tem sido em nós? Como tem sido esta realidade? Porque nós podemos criar personagens. Nós só teremos um caminhar adequado, nós só viveremos uma vida de demonstração lá fora, quando, de fato, essa vida oculta, ela for uma vida, de fato, governada pelo Espírito Santo. Isso implica em quê? Implica, pessoalmente, da minha intimidade com o Senhor, do meu tempo de leitura da palavra, minha comunhão de oração, e aqueles irmãos e irmãs que são tocados a esse assunto, uma vida de jejum, e a vida de comunhão com os santos. Essas esferas precisam ser atendidas por nós, para que de fato o nosso testemunho lá fora possa ser um testemunho aceitável. Nós não podemos ficar fechado numa esfera privada e esquecer das esferas públicas onde nós temos contato. É lá que nós temos que mostrar que o Espírito Santo governa a nossa vida e que Ele mostra Cristo através de nós. Ontem, deixa eu me lembrar de algo que há pouco falei, lembrando que eu quero ainda falar algum detalhe sobre essa questão. Pela pergunta levantada, o que é pecado? Há pouco fizemos a lembrança, e eu disse, pecado é traduzido por uma única palavra, independência. Independência. Deus não criou o homem, não nos criou para que vivêssemos independentes. Ele nos criou para que vivêssemos 100% dependentes dele. Olhe que princípio bíblico. Agora eu quero que vocês abram em Jeremias, capítulo 10. Esse texto deve ser visto muito mais como algo que implica nos aspectos contextuais que ele foi aqui estabelecido. Mas veja esse texto como um princípio, por favor. Jeremias 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Vamos ler novamente, porque ele é importante. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. O que significa isso? De maneira proposital, Deus omitiu da nossa criação toda a faculdade ou poder de nós dirigirmos a nós mesmos. Vou repetir. Propositalmente, Deus omitiu da nossa criação toda a faculdade ou poder de nos dirigirmos a nós mesmos. O plano divino qual era? O princípio orientador seria Ele mesmo pelo seu Espírito em nós.
Por isso, então, é que precisamos santificar Cristo como Senhor nos nossos corações. Deus não criou o homem para ser independente. Deus criou o homem para que ele fosse completamente dependente do Senhor. O mais alto grau de liberdade que o homem pode encontrar é quando ele for 100% escravo de Cristo. O maior grau de liberdade que um homem pode encontrar na sua existência é quando ele for 100% escravo de Cristo. E isso é possível pelo Espírito Santo. Nós não fomos criados para governar a nós mesmos. Qual que é o maior mal do homem? Ele dirigir os seus próprios passos. Por isso que esse aqui é um princípio. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Devemos andar sobre a luz do Senhor. Quando o Espírito Santo traz a revelação, devemos andar. Não mais eu, mas Ele. Pai, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não só cumpriu a vontade dele, em Salmo 40, verso 8, vai dizer lá que ele tinha prazer, agradava o seu coração fazer a vontade do Pai. Não tem alegria maior do que você estar completamente submisso a esse Deus maravilhoso. Não tem. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Então, o plano divino significa que o princípio orientador de vida, da nossa vida, seria Ele mesmo pelo seu Espírito. É aí que está o maior grau de liberdade que alguém pode experimentar. Isso é possível pelo Espírito Santo. Quando realmente o Senhor encontrar um povo que está disposto a abrir o seu coração para que Ele faça a sua obra, irmãos, nós teremos um avivamento varrendo essa cidade, essa sociedade, e ousadamente vamos dizer, por que não atingir todos os continentes? Mas ele precisa encontrar vasos. Vasos que simplesmente dizem assim: Senhor, ache em mim um caminho. Porque a obra é dele. Amém. A obra é completamente dele. Amém. Então nós devemos só nos dispor e ele irá fazer a obra. Amém. Glória ao Senhor. Vejamos João capítulo 6, versículo 57. Veja só. Um princípio colocado pelo próprio Senhor Jesus também. João 6, verso 57. Veja qual deve ser o nosso estilo de vida aqui colocado. João 6, 57. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Olha que texto maravilhoso. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. A Bíblia fala na sequência: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vocês se lembram, bem perto aqui, não precisamos abrir, João 14, a partir do versículo 6, fala lá que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Lembra-se a pergunta que Filipe fez? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus fala assim: mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não é isso que Jesus disse? O que Jesus estava dizendo para Filipe? Filipe, toda a graça, todo o caráter, toda a misericórdia desse Pai glorioso, cada detalhe dessas esferas está sendo manifestada através de mim. Tudo que o Pai é, eu estou manifestando. Você, ao me tocar, você está tocando o Pai glorioso. Então, quem de mim se alimenta, ele diz, por mim viverá. Então, as pessoas precisam tocar Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E isso significa aquela realidade maravilhosa. Quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e vamos após Ele. E esta condição nos leva a essa bênção maravilhosa. As pessoas vão poder tocar Cristo em nós. Como isso é na prática?
nas nossas escolhas, nos nossos valores, no nosso estilo de vida. Coisas muito simples, corriqueiras. Quando eu escolho algo, eu estou escolhendo fundamentado numa decisão que eu fiz. E essa decisão é: isso glorifica a Cristo? Isso de fato traz honra para o meu Senhor ou simplesmente significa os meus interesses no assunto? São as coisas muito simples, os valores da vida, o nosso estilo de viver. Então as pessoas vão perceber que as suas decisões são tomadas, fundamentadas em um padrão que você escolheu. E teu padrão é uma pessoa, Cristo Jesus. Então quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos, queridos irmãos, uma grande necessidade. É de sermos cheios do Espírito Santo. Agora sim, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O versículo é o 18 e o 19. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui nós temos a palavra, enchei-vos do Espírito. Eu estava há pouco dizendo a vocês que nós somos cheios dessa pessoa que já habita em nós. Quando nós nascemos de novo, o que aconteceu? Ele veio habitar em nós. E habitar de modo eterno. De modo eterno. Permitam-me aqui, eu vou fazer algumas citações e na sequência já vou estar colocando para os irmãos, até para nós mostrarmos um pouco mais das funções e obras do Espírito Santo. Eu vou citar os textos e na sequência vou fazendo algumas poucas observações, para nós vermos como que esse glorioso Espírito Santo, ele é extremamente fundamental em toda a manifestação da obra de Deus, nessa dispensação chamada dispensação da graça e também conhecida como dispensação do Espírito. Então vamos lá. Diz a palavra de Deus, em João 16:8, apenas só acompanhe. Quando ele vier, fala do Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A quem foi atribuído esta obra maravilhosa do convencimento do pecado, justiça e juízo? Ao doce Espírito Santo. A Bíblia fala em João 3, de 5 a 6, onde ali tem aquela realidade da conversão de Nicodemos, Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós fomos nascidos do Espírito. A Bíblia fala também que nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6,19, falando da parte individual. Mas coletivamente, no capítulo 3, versículo 16, do mesmo livro 1 Coríntios, fala-nos que nós, igreja, somos santuário do Espírito Santo. E mais ainda, os irmãos vão conferir depois com mais calma, os textos estão sendo ditos aqui. 1 Coríntios 12, 12 e 13, fala-nos que esse mesmo Espírito é que, quando nós nascemos de novo, nos batizou em um só corpo. Veja a presença e a ação poderosa do Espírito Santo. Ele nos batizou em um único corpo. Agora não há mais grego, não há mais judeus, não há mais escravo, não há mais livre. Somos um em Cristo. Por quê? O Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo. Então nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. E nos tornamos santuário do Espírito Santo, tanto individual como coletivamente falando. Ele nos batizou num corpo, tudo o Espírito Santo fazendo isso. A Bíblia fala também, em Romanos 8,16, que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica a nossa filiação? O Espírito Santo. Veja a importância gloriosa desse maravilhoso Paráclito, a terceira pessoa da Trindade. No mesmo livro de Romanos 8,14 fala assim: os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Na realidade ali, os irmãos bem sabem, a palavra filhos que aparece ali, é filhos maduros, filhos
que realmente estão avançando. Quando nós colocamos essas duas passagens últimas citadas, uma ao lado da outra, Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos ali é filhinhos, teknon. Mas no versículo 14 anterior, a palavra filhos é outra que aparece lá, é huios, filho maduro. E o filho maduro aparece quando ele é guiado pelo Espírito Santo. Então veja a presença do Espírito Santo na realidade ascensional de conhecermos a Cristo. Porque o que é crescer espiritualmente? Encher a cabeça de conhecimento? Ter 15 toneladas de informação bíblica na mente? Não. Crescer espiritualmente é quando Cristo cresce e você diminui. É quando Cristo é formado em você e você é diminuído. Isso é crescimento espiritual. Cristo, Cristo, Cristo. Isso é crescimento espiritual. Quando as pessoas podem tocar Cristo em nós. E quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então, os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos maduros de Deus. Agora, por que nós não estamos expressando essa maturidade? Essa é a grande questão. Porque nós, de uma certa forma, não conhecemos, somos ignorantes. Me permitam falar da minha ignorância em relação a esse maravilhoso Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer e nos submeter a esse glorioso Espírito para que Ele faça a sua obra. Mas a Bíblia também fala, como há pouco nós já fizemos as observações, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aí nós temos que santificar a Cristo como Senhor no coração. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Somente pelo glorioso Espírito Santo. Agora, qual que é a diferença, irmãos? Deixe-me levantar uma pergunta aqui. Qual que é a diferença entre cristãos vitoriosos e cristãos derrotados? Há uma diferença. Cristãos, estou falando de filhos de Deus. Não está no fato de alguns terem o Espírito Santo e outros não terem o Espírito Santo. Não está. Está no fato de alguns serem guiados pelo Espírito Santo e outros não serem guiados pelo Espírito Santo. Aqui está a resposta. Irmãos, eu sou e participo. E participamos de encontros, participamos de conferência, quantos anos de leituras bíblicas, de estudos bíblicos, de encontros, mas cadê a vida? Onde todo esse equipamento que nós temos recebido, toda essa gama de informações preciosas, ungidas, que tem vindo aos nossos corações, por conferências, por encontros, por palestras, por leitura, por estudos bíblicos, onde há uma ação real de transformação genuína em nossas vidas. São perguntas que nós precisamos fazer e realmente enfrentar essas perguntas e entender que alguma coisa está errada conosco. Nós precisamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo, para que realmente Cristo possa ser encabeçado de uma maneira real no meio do seu povo. Permito-me lembrar de algo que foi dito ontem, penso ser importante também. A igreja, ela não é espiritocêntrica, a igreja é cristocêntrica. Uma igreja cheia do Espírito, ela vai extravasar Cristo Jesus. Ela vai manifestar o perfume de Cristo Jesus. E o que é uma igreja que é plena de Cristo Jesus? É uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Esta é a grande realidade. Então, qual que é a diferença entre esses que são vitoriosos e os que são fracassados? Não está no fato de os que são derrotados não terem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está lá. Só que ele não está exercendo o seu ministério, a sua obra que ele tanto deseja. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, sermos socorridos urgentemente pelo Espírito Santo. Sinais de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Quais seriam os sinais? Vamos citar. Há tantos que nós poderíamos citar aqui. Fiz a observação de alguns apenas. Uma pessoa governada pelo Espírito Santo
é uma pessoa quebrantada. Você vai observar e ela tem as marcas da cruz sobre ela. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa quebrada, quebrantada. E o Espírito Santo sempre vai usar uma ferramenta circunstancial para que esse quebrantamento seja possível a nós. É o mesmo Espírito Santo que faz os seus arranjos para nos levar a caminhos muitas vezes incompreendidos por nós. Como diz Oséias 2,14, levarei a Israel, levarei-a para o deserto e lá falarei ao seu coração. O Espírito Santo muitas vezes nos leva para o deserto. Esse é o caminho da cruz, ele nos leva para o caminho da cruz. Não tem como Cristo ser formado em nós, senão através de um quebrantamento. Então o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva por esses caminhos onde nós seremos quebrantados. A questão é como nós reagimos ao agir do Espírito Santo. Nós precisamos estar submissos a esse governo. Então, um dos sinais de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa quebrantada. Um outro sinal, um segundo sinal, é uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável, que o teu coração ensinava, uma pessoa humilde. Nessa pessoa, a cruz é uma realidade, é um fato palpável. Irmãos, nós devemos ter coração ensinável. Não importa em qual circunstância, qualquer pessoa que falar algo para nós, devemos considerar diante do Senhor. Lógico, estou levando em conta, fazemos todo o exercício de comunhão naquela situação, mas nós não devemos ter corações fechados. Como aquele irmão ousou dizer isto? Como aquela irmã? Como? Então, termos um coração ensinável, de fato, é uma característica, um sinal de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. A cruz em sua vida é uma realidade. É uma realidade. Uma outra característica é a expressão do amor em 3 direções. Uma pessoa guiada pelo Espírito, ela tem a expressão do amor, que é o amor que foi dado ao seu coração, o amor ágape, em 3 direções. Primeiro, o amor ao Senhor. O amor ao Senhor. O segundo é um amor aos irmãos, e aqui eu estou incluindo família também. Amor aos irmãos, mas há um terceiro aqui. Amor às almas perdidas. Como nós temos negligenciado irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem o amado Senhor que habita em você pelo Espírito. Como que tem pessoas que moram muito próximas de nós, e nós não estamos olhando para elas com um olhar de amor. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo vai se importar com o perdido. Vai se importar. Isso está relacionado com o que estávamos há pouco dizendo, uma vida de demonstração. Nós devemos entender o que significa viver um evangelho público. É ali que você e eu demonstraremos um amor que não nos pertence. Esse amor foi derramado por Deus pelo Espírito Santo que nos habita. É o Espírito Santo. Mais uma observação a respeito daquelas funções do Espírito Santo. Ele é o grande intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha como ele é presente em nossa vida. Então, essa característica de amor, ele em 3 direções. Ao Senhor, irmãos, envolvendo a família e também as almas perdidas. Isso só é possível quando nós estamos vivendo uma vida desinteressada de nós mesmos. É quando o nosso interesse único é fazer a vontade daquele que deu a sua vida por nós. É quando nós temos, de fato, no coração, a revelação clara de que há um que nos amou. O único que verdadeiramente nos amou chama o Senhor Jesus Cristo. E Ele está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Como foi dito ontem na introdução, com as marcas da cruz que pela eternidade Ele carregará no seu santo corpo, em demonstração de amor por você e por mim.
Que Senhor glorioso é este? Será que esse amor não nos cativa? Será que esse amor não mexe conosco? Ele precisa mexer. Então, quando nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, um amor genuíno brotará no nosso coração. Este tipo de amor, esse amor ágape, ele não era conhecido antes da vinda de Cristo Jesus. Ele só se deu a ser conhecido com a vinda de Jesus. É um amor, entregar-se a si mesmo sem esperar troca alguma. Esse é o tipo de amor com o qual nós temos sido chamados para manifestar. Isto é uma característica de alguém, um sinal de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Uma quarta característica, este que está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele é um escravo de amor. Ele tem orelhas furadas. Os irmãos sabem muito bem essa terminologia. Orelhas furadas significa, eu não me pertenço mais. Eu sou daquele que me comprou. A Bíblia fala assim, fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Cristo através do vosso corpo. O valor que foi dado a nós é o valor de sangue, irmãos e irmãs. Fomos comprados por altíssimo preço, o sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós temos essa revelação dada pelo Espírito, nós nos tornamos voluntariamente a Ele, escravos de amor. Amor. O Senhor deseja isso para todos nós, irmãos e irmãs. Que nós, de fato, possamos expressar esses preciosos sinais. E uma última característica do sinal seria, este que é guiado pelo Espírito Santo, ele manifesta a natureza do cordeiro, manso. Você sabia que o animalzinho, o cordeiro, é o único animal que ele foi criado propositadamente por Deus, sem que ele tivesse qualquer esboço de reação? É por isso que quando ele é levado para o matador, ele vai como ovelha, a Bíblia fala ovelha muda, não é? Como cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele foi criado por Deus para não esboçar nenhum tipo de reação. Os outros animais berram, ele morre. A única coisa que acontece, ele emite uma lágrima dos seus olhos. Isso fala-nos. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que abriu mão da sua glória. Jesus. Então, um que é guiado pelo Espírito Santo, ele é manso. Manso como o seu Senhor foi manso. Cordeiro de Deus. Que Senhor maravilhoso nós temos. Irmãos, por que será que nós não estamos sido governados pelo Espírito Santo? Então, nessa parte que me resta para a conclusão, eu vou colocar em linhas gerais para os irmãos esses 3 impedimentos. E aqui está um ponto para nós refletirmos. Porque muitas vezes nós podemos ir para o lado pragmático. Irmão, o que eu devo fazer? As realidades foram apresentadas, mas agora devemos entender o que está acontecendo. E vamos examinar então esses 3 impedimentos que, de fato, obstruem a ação do Espírito em nossas vidas. Primeiro deles, livro de Efésios, no capítulo 4. Versículo 30 em específico. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui está o primeiro pecado. Esse impedimento chama-se pecado. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, significa que nós podemos trazer tristeza ao Espírito Santo. Você entristece uma força, irmão, irmã? Se entristece uma virtude, você entristece uma pessoa. É uma pessoa. Aqui está a gloriosa pessoa do Espírito Santo. Nós não entristecemos poder, força, nós entristecemos pessoa.
não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. A figura do Espírito Santo é a figura de uma pomba. E o maior ministério dele, dentre os gloriosos ministérios, no que se refere a nós, é formar o caráter do Cordeiro em nós, o caráter manso dele. Ele deseja fazer isto. Agora, o nosso pecado destrói essa relação. Depois os irmãos olhem, a partir do versículo 25 até o versículo 32, e vejam uma seleção de pecados. E essa seleção de pecados está dirigida aos santos, não é ao ímpio. Por isso, deixando a mentira, ele diz no verso 25. Não é isso? A Bíblia fala na sequência, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Está falando para a nova criatura. E são estes pecados que, quando não são tratados, entristecem o Espírito Santo. A Bíblia fala, não saia da vossa boca, eu estou no versículo 29, palavra torpe, palavra que tenha cheiro, aroma de peixe podre, que é essa a ideia original de torpe. A Bíblia fala que deve estar longe de nós, verso 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, etc, etc. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Agora, o que significa essa tristeza do Espírito Santo? Primeiro, não significa que ele deixa de habitar a nova criatura. Essa tristeza significa que ele para de exercer a sua função em nós. Ele está ali, mas ele está impedido por causa do nosso pecado, gerando tristeza nessa pessoa gloriosa, porque nós não estamos tratando desse pecado. No final fala, antes sede para uns convosco, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Aqui está. Então é muito importante, quando nós toleramos o pecado em nós, o Espírito que habita em nós deixa de exercer a sua função, o seu ministério. Ele não deixa de habitar em nós, mas ele para de exercer o seu ministério. Então devemos consultar diante do Senhor o nosso coração. Senhor, tem pecado que eu não tenho tratado? Relacional, conjugal, pais, filhos, irmãos, irmãs, irmãs. Tem brecha. Se tiver brecha, ou seja, tiver um problema no relacionamento de qualquer esfera, Satanás vai botar uma cunha aqui. Enquanto você não tratar disso, ele vai bater marreta nessa cunha e você vai cada vez mais se separando. Trate do pecado. Chame pecado de pecado. Trate de pecado. Restaure essa realidade. Então, qual seria o caminho? O caminho para a restauração. Vamos pegar Provérbios 28, 13. Vamos dar o remédio. Provérbios 28, 13. Diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós não vamos ler, mas anotem depois, 1 João, capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 2, vocês têm lá uma esfera de tratamento a respeito do pecado. Que quem diz que não comete pecado está enganando a si mesmo. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Acrescente, mas esse texto aqui mostra-nos que essa esfera do arrependimento, ela tem dois movimentos, confissão e abandono. O que confessa e deixa. Arrependimento genuíno tem essas duas esferas, confissão e abandono. Só confissão não resolve, é abandono. E na força do Espírito Santo. Então nós temos o primeiro impedimento para que nós possamos, de fato, desfrutar desse glorioso ministério do Espírito Santo, é entristecermos a esse glorioso Espírito. E nós entristecemos quando nós não tratamos o pecado como pecado. Vamos para o segundo impedimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Esses dois textos devem ser vistos juntos. Não apagueis o espírito. Toca no assunto, penso também no reunir dos santos. Nós apagamos o espírito quando nós, de fato, nos opomos à vontade de Deus. Nós apagamos o espírito quando o Espírito Santo traz uma palavra para a igreja e ela não responde. Apagamos o espírito porque ele trouxe o frescor da palavra. Nós ouvimos a palavra e não respondemos. Nós estamos sufocando, apagando o espírito. Por que nós apagamos o espírito? Porque se nós recebemos a palavra e aquela palavra foi fresca no nosso coração e nós não respondemos, significa que nós estamos vivendo pelos nossos próprios interesses. Que aquela palavra que foi dada, ela não é tão importante quanto o meu próprio interesse em mim. E quando isso acontece, nós não respondemos, nós estamos o quê? Apagando o espírito. Isso é impedimento, isso chama-se pecado. Isso impede a obra do Espírito Santo em nós, coletivamente falando, e em nós também, individualmente falando. Impede. Porque nós vivemos segundo o nosso interesse. Isso é apagar o espírito. Volto a falar, ele não sai de dentro de nós como novas criaturas. Ele não deixa a sua habitação, mas ele está sendo apagado. Que terrível pecado é esse? Então por que nós ouvimos e não há mudança consistencial em nós? Temos que examinar. Tenho te entristecido, doce Espírito? Tenho te apagado? Agora, qual que é o caminho? Qual que é, vamos dizer assim, o trilho da restauração? É nós renovarmos a nossa consagração. Vamos pegar 2 Coríntios, para vermos o remédio, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E atenção para o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está. Olha a palavra de Deus de modo claro. Ele, Cristo Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, através da vida que Ele mesmo deu, e agora no Espírito, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está. É quando nós, novamente, deixamos aquela esfera de vivermos segundo os nossos interesses. Lembre-se, Deus não nos criou para que nós autodirigíssemos. Deus não nos criou para que autogovernássemos. Ele não deu essa capacidade de governo. Ele nos habilitou a sermos submissos, completamente entregues, escravos a Ele, porque aqui está o maior grau de liberdade que uma pessoa pode experimentar. Quer ser livre? Quer ser livre? Seja escravo. Uma pessoa erradamente pensa assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, como que eu quero, bebo o que eu quero, eu não tenho impedimento algum. Essa pessoa pensa que é livre, mas ela é escrava de suas paixões. O livre é aquele que está completamente restringido à vontade do seu Senhor, do seu Criador. Senhor, eu quero viver de modo tal que te agrade. E o Espírito Santo está em você para levar a esta realidade. Viver de tal modo que Ele seja agradado. Então, queridos irmãos, como que nós podemos dar ao Espírito Santo essa liberdade de quando Ele trazer uma palavra, nós não nos opormos a ela? É quando nós não estivermos vivendo mais pelos nossos interesses, e sim pelos interesses dEle.
Então, aqui está o segundo e terrível impedimento, né? Um pecado, que é esta realidade aqui já tratada. Vamos para o terceiro e último impedimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Pontualmente é o versículo 51. Homens de dura cerviz. Estevão está dizendo, então, estas palavras: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Aqui está o terceiro impedimento, o terceiro pecado. É quando resistimos ao Espírito Santo. E o que significa isto? Significa que quando o Espírito Santo nos convence de pecado e nós oferecemos resistência, é quando recusamos a chamar pecado de pecado, o que ele falou pecado. É quando vem uma luz clara para você, isto é pecado. E você resiste, porque você se rebela nessa situação, porque houve uma revelação clara. Você está resistindo a uma revelação do alto, como ele disse aqui, os vossos pais fizeram no passado. E aqueles que estavam ouvindo Estevão, eles tinham a clareza de que era a verdade o que estava sendo dito. Mas eles resistiam por dureza de coração, por amarem a si mesmos, por viverem pelos seus próprios interesses. Então aqui está um terrível pecado. Esse terceiro impedimento é uma resistência voluntária, uma recusa voluntária em chamar pecado de pecado. Isso afeta o Espírito Santo. Isso é um confronto direto. Nos dois primeiros aspectos considerados, há um aspecto importante, mas gera tristeza. No outro gera o apagar. Mas aqui há uma resistência. Aqui há algo que é confrontador. Irmãos, aqui está um pecado seríssimo. Aqui está um pecado que faz com que Deus levante a sua mão governamental, muitas vezes. E nós devemos temer. Como Ananias e Safira. Um homem e uma mulher que conheceram a verdade, que verdadeiramente mentiram ao Espírito Santo, resistiram. E houve ali uma ação governamental sobre eles, como temos outras descrições na Bíblia. Então aqui está um pecado seríssimo. Aqui está um pecado seríssimo. A Bíblia diz assim que o homem que muitas vezes é repreendido, ele será quebrantado sem que haja cura. Então nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Trouxe uma revelação. Todos nós somos sujeitos e passíveis de pecado, infelizmente, pela nossa fraqueza. Mas quando nós somos convencidos, devemos chamar pecado de pecado. E recorrermos ao trono maravilhoso da graça e acharmos misericórdia em tempo oportuno, graça oportuna. Nos valermos do sangue de Cristo Jesus, restaurarmos a nossa comunhão com Ele. Agora, qual que é o caminho de restauração? Qual que é o caminho, vamos dizer assim, de cura nesse assunto? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Vou ler do versículo 5 ao 10, mas o verso importante para nós em destaque seria o último a ser lido, ao 10º. Então, Tiago 4, de 5 em diante. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto,
e a vossa alegria em tristeza. E agora, pontualmente, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. O único lugar que Satanás não vai encontrar vantagem na vida de uma nova criatura é quando ele estiver com a boca no pó. Porque Satanás é o soberbo, ele não se humilha. Então, quando você se lança no chão, põe a boca no pó, em humilhação, é ali que está a tua restauração. É porque você vai reconhecer: Senhor, o meu lugar é este. É na total e completa humilhação. É quando você reconhece: Senhor, eu pequei, confesso, humilho-me diante da tua poderosa mão, da tua poderosa presença. Aqui está, é a humilhação. Humilhação. Nós temos então, do primeiro impedimento, a necessidade de confissão e abandono, mas confissão. O segundo aspecto, nós temos que ter uma renovação da nossa consagração, viver pelos interesses do Senhor. E o terceiro aspecto, humilhação. Tudo isso diante do nosso amado Senhor. Tudo isso diante para que o Espírito Santo, então, se reerga em nós e nós possamos, ao invés de entristecê-lo, trazer alegria para Ele. Ao invés de apagarmos, darmos a Ele toda a primazia no reunir, para que Ele engrandeça a Cristo. E ao invés de resistirmos a Ele, estarmos sempre vivendo uma vida humilhada diante do Senhor. Somos chamados a isso, queridos irmãos. Somos chamados a essa realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que verdadeiramente Cristo seja engrandecido em nossas vidas. Que tenhamos corações abertos, desejosos, sedentos para ouvir tudo aquilo que Ele deseja falar. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo deseja, anseia de exercer o seu senhorio entre nós, porque quando Ele exerce esse senhorio, o Senhor Jesus Cristo é honrado, é glorificado em nosso meio. Bendito seja o Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso bendito Senhor, nós te damos muitas graças. Recebemos a tua palavra, recebemos o teu falar e queremos que tu faças uma obra em nossos corações. Nós não queremos viver vidas tais que venham trazer tristeza ao nosso bendito Espírito, o bendito Espírito Santo que em nós habita. Não queremos apagá-lo, não queremos resisti-lo, mas queremos dar a Ele toda a liberdade, para que Ele haja em nós, tanto pessoal como coletivamente. Desejamos, nesse tempo do fim que nós nos encontramos, de fato, fazer parte daqueles que são instrumentos em Tuas mãos, livres, para que o Espírito Santo possa nos usar para a glória do Teu próprio nome. Ah, querido Senhor, receba toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, que somente Tu mereces receber. Bendito seja eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.